Pegue a sua Bíblia, por favor, abre aí comigo. Quero ler 2 versículos com você. Estão 3 versículos. Mateus capítulo 11. Abre aí comigo, Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. Mateus 11, 28 até o 30. É daqueles também textos assim que é doce na boca, né? Aquele texto que é maravilhoso demais, e que é nele que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos então fazendo essa série de estudos aqui, de ministrações, não são sermões, são ministrações a respeito desse assunto, depressão e graça. Na semana passada a gente trouxe começamos esse assunto, né? Depressão e graça, aliás, encontrando a cura por meio da fé. E a gente está indicando bem por onde mesmo que passa essa cura, por onde é que passa essa bênção, essa transformação. É pela fé. Nós estamos aqui dizendo assim: olha, o que nós queremos provar para você durante esses 3 encontros, a gente teve um na semana passada, teremos um semana que vem, se o Senhor permitir, é que a cura é por meio da fé, depressão e graça. Semana passada a gente falou sobre esperança em meio à luta. É uma luta, mas há esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. E o inimigo, né, esse inimigo foi apresentado na semana passada. Semana passada, como eu disse a vocês, eu falei muito da depressão em si, da questão clínica, e menos da palavra, e disse que hoje seria o inverso, né? Hoje a gente vai poder meditar mais profundamente em textos da palavra de Deus a respeito, ainda que a gente vai descrever a situação. Falamos então do inimigo na semana passada, e dissemos que a depressão, ela pode eventualmente ser apenas um rótulo. Ela pode ser, não estou dizendo que ela seja, mas que ela pode ser. Por quê? Porque o diagnóstico é difícil de ser feito, ele é muitas vezes subjetivo, e com essa palavra, o que eu quis dizer foi que você não deve se assustar se por acaso você foi diagnosticado. E aí, diagnóstico, nós estamos falando de diagnóstico médico. Você foi diagnosticado com depressão. Por quê? A depressão, ela não é tão grande quanto eventualmente possa ser se você se assustar demais com o rótulo, se assustar demais, depressão, e o médico falou que eu estou com depressão. Então o que isso significa? Calma. O que eu disse na semana passada foi: primeiro, calma. Essa depressão, ela pode ter uma origem clínica, por mais que o diagnóstico clínico seja algo impossível de se fazer através de exames. Olha, fiz um exame aqui, fiz uma tomografia, encontrei aqui uma manchinha de depressão aqui no cantinho do cérebro. Não existe isso, mas dissemos que ela é uma realidade, ela está ali, e ela pode sim ter uma origem clínica. Aí eu disse para todo mundo aqui: vai todo mundo no médico, faça um exame. Às vezes a gente vai ao médico somente quando a gente tem uma situação assim mais grave. Olha, eu estou tossindo, aí você vai ao médico. Não, eu estou sentindo uma dor forte, aí você vai ao médico. Mas você precisa ir ao médico para você saber como é que você está, fazer os exames lá de sangue, fazer os exames lá de rotina que a gente deveria fazer. Agora eu estou podendo falar de boca cheia porque eu fiz os meus exames, né? Eu ficava falando, não fazia, agora fiz, já estou sabendo um bocado de coisa aí, vou voltar lá no médico.
faça o exame, porque eventualmente a tristeza que você está sentindo, e a Bíblia chama de tristeza, né? A depressão, às vezes, ela tem uma origem que é clínica. Você pode ter algumas, eu não vou voltar aqui e falar tudo que eu falei na semana passada, mas ela pode ter uma origem clínica. Mas ela é um problema tanto físico como espiritual. E aí, do ponto de vista médico, eu expliquei para você, o médico ele está vendo só o físico, ele nem acredita necessariamente nessa coisa chamada alma, essa coisa chamada espírito, ele nem acredita nisso, ele está trabalhando com o físico. Então, para o médico tudo é físico, mas nós sabemos que não é, que é algo que tanto pode ser físico e que se manifesta no físico, mas que é também espiritual. E se é espiritual, nós temos que tratar também com a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela tem respostas para as perguntas que nós fazemos a respeito de nós, porque a Bíblia fala do ser humano como um todo, como corpo e também como um ser espiritual, como alma. Veja que 2 Timóteo 3, verso 16, diz o seguinte: toda a escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para quê? Para que ela serve? E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, qual que é o propósito de tudo isso aqui? Ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, a fim de que, qual que é a finalidade? A fim de que o homem de Deus, e aqui é homem de Deus e mulher de Deus, né? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então há uma intenção de Deus e há uma palavra de Deus entregue que tem por objetivo, através daquilo que ela faz em você, aperfeiçoar você, corrigir você, restaurar você, para que você seja não apenas perfeito no sentido de ser completo, mas ser também habilitado, ou seja, capacitado para viver bem, para toda boa obra, para viver como Deus te chamou para viver. Então a Bíblia, ela é resposta, ela tem resposta e ela trata com os problemas da nossa alma. Portanto, a Bíblia trata de depressão. Mas a Bíblia nem usa o nome depressão. Verdade, você não vai encontrar essa palavra. Essa palavra é uma palavra mais nova, mais de uso mais moderno, mais recente. Mas a Bíblia usa a palavra tristeza para descrever, e ela descreve processos que alguém hoje diria: esse processo aqui, essa maneira de agir, essa pessoa aqui, essa história, as atitudes dessa pessoa, o que ela fez, o que ela viveu, poderia ser chamado de depressão. Então a Bíblia não é alheia ao problema, ela só não dá o nome que é mais popular hoje. A Bíblia chama de tristeza. E eu expliquei na semana passada ainda que existem 3 tipos de tristeza. 3 tipos de depressão? 3. Bom, vamos usar as palavras aí de forma intercambiável, né? Vamos trocar uma pela outra. Uma tristeza normal. O que é uma tristeza normal? É uma tristeza por um motivo físico ou circunstancial. Não disse a você que por um problema físico você pode estar com uma falta de ferro no sangue, e isso te trazer dores, isso te trazer aquilo que a gente chama de anemia, um desânimo, e as coisas não estão ali sozinhas. Às vezes você já está fisicamente você não está bem, e aí circunstancial. O que é circunstancial? Problemas que todos nós temos. Você não está bem, então físico e circunstancial. Como assim que você de repente tem uma perda muito grande e você não sente nada? O que eu estou dizendo é que é normal no sentido de que, se você teve uma perda, uma pessoa que está passando por um luto, uma pessoa que passou por algum tipo de frustração, alguma coisa que aconteceu na vida, perdi o meu negócio, perdi o meu emprego, o meu irmão brigou comigo seriamente, aconteceram problemas, situações na vida que causaram
tristeza. Estou dizendo que é normal que, se alguma coisa ruim acontece, você sinta tristeza. É normal nesse sentido. Então, um tipo de tristeza é aquela tristeza que a circunstância trouxe. Outro tipo de tristeza é aquela tristeza que a Bíblia chama de segundo Deus. Qual que é essa tristeza segundo Deus? É aquela tristeza que é Deus, quando Deus mostra para você que tem algo na sua vida que está errado. E a gente não gosta de ouvir que a gente está errado, muito menos quando Deus nos confronta a tal ponto que você sabe que você cometeu um erro sério, um pecado, e aquilo trouxe consequências ou traz consequências. Então, mas quando o Espírito Santo ele te mostra que você está errado, essa é a tristeza que é segundo Deus. Porque qual é o objetivo de Deus entristecer o seu coração? É para que você se arrependa do seu pecado e para que você seja restaurado por Deus e transformado por Deus. Então a Bíblia usa esse nome da tristeza segundo Deus. Agora tem a tristeza segundo o mundo. Qual que é a tristeza segundo o mundo? Estou só relembrando as coisas que eu falei de mais importante na semana passada. Qual é a tristeza segundo o mundo? A tristeza segundo o mundo é porque o mundo quer mandar na sua vida. O mundo quer dizer como é que você deve viver. E às vezes você aceita isso. E você assimila isso. E aí você começa a ficar inconformado com as coisas que você tem. Elas não são suficientes, você está triste com o que você tem, insatisfeito com o que você tem, seja como for. E aí você vai notar o seguinte: não importa se a pessoa é pobre, é classe média, é rico, seja como for, você vai encontrar pessoas insatisfeitas com a vida que ela está levando por causa do mundo. Por quê? Porque ela acha que ela devia estar vivendo alguma coisa que ela não está vivendo, ter uma coisa que ela não está tendo. E essa é conforme o mundo. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus. E isso demonstra o que? Uma ingratidão para com o cuidado de Deus na nossa vida. Então essa tristeza, esse abatimento segundo o mundo, é esse tipo de abatimento. E aí a gente falou um pouco sobre ele na semana passada. Mas o meu objetivo hoje é falar, e o título inclusive da mensagem hoje é Superando Fardos Injustos. Eu quero falar de fardos injustos, seja qual for o nome, que se dê: tristeza, depressão grave, média, moderada, o nome que se der. A depressão é uma realidade, e muitas pessoas podem se sentir, algumas pessoas podem se sentir tão fracassadas e sem forças, sem motivação para continuar, que a depressão então, ou essa tristeza, começa a controlar a vida dessa pessoa. Veja, alguém pode viver essa situação. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês esse livrinho aqui, ó. Esse livro é um livro, parece um livro de criança, feito para criança, não é? É um livro para adultos, mas ele tem a cara de um livro feito para crianças. E esse livro aqui chama-se assim: Eu Tinha um Cão Negro, Seu Nome Era Depressão. Ele foi escrito e ilustrado por um sujeito chamado Matthew Johnston. E eu queria que você entendesse um pouco do que é que vive uma pessoa que está nessa condição que eu acabei de falar para você, se sentindo dessa forma, tão fracassado, sem força, sem motivação para continuar. E ele escreveu esse livro a respeito da própria vida dele, da luta dele contra a depressão. E aí ele diz assim: quando penso no meu passado, eu vejo que o cão negro, ele usou essa ilustração, que ela é como se fosse um cachorro negro. Quando penso no meu passado, vejo que o cão negro entrava e saía da minha vida desde os meus 20 e poucos anos. Sempre que ele aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia ficar mais lenta. O cão negro podia me surpreender a qualquer momento com uma visita sem razão.
ele fazia com que eu me sentisse e parecesse mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo aproveitava a vida, eu via tudo negro. Até mesmo as atividades que costumavam me dar prazer perdiam a graça de repente. O cão negro gostava de estragar o meu apetite. Ele acabava com a minha memória, a minha capacidade de concentração. Para fazer qualquer coisa ou ir a qualquer lugar com o cão negro, eu precisava de uma força sobre-humana. Se o cão negro me acompanhasse em uma ocasião social, ele farejava a minha confiança e perseguia até afastá-la de mim. Meu maior medo era ser apanhado. Eu me preocupava com o julgamento das pessoas, ou seja, ele sempre tentava esconder isso que passava com ele. Por causa da vergonha e do estigma associados ao cão negro, tornei-me campeão na arte de enganar a todos, em casa e no trabalho. Manter uma mentira emocional consome uma quantidade incrível de energia. É como tentar esconder a epilepsia, um ataque cardíaco ou diabetes. O cão negro me fazia dizer coisas negativas. Ele deixava minha voz fraca e sem firmeza. O cão negro me tornava agressivo, difícil de aturar. O cão negro não estava nem aí para o fato de me tirar o amor e enterrar a minha vida íntima. Ele gostava de me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ter um cão negro na sua vida não é só fazer se sentir para baixo, na fossa ou triste. Em seu pior estado, você pode simplesmente deixar de sentir. À medida que os anos passavam, o cão negro crescia e se tornava cada vez mais presente. Eu dizia, chega! E o atacava com o que encontrasse pela frente, achando que o faria sair correndo. Porém, quase sempre ele levava melhor. Ficou mais fácil cair do que levantar novamente. Acabei ficando muito bom em automedicação. Com automedicação aqui ele não está falando de remédios, ele está falando de bebidas. A ilustração dele aqui é ele num bar. O que na verdade não me ajudava em nada. Comecei a me sentir completamente isolado de tudo e de todos. O cão negro finalmente conseguiu sequestrar minha vida. Ele me deixou de joelhos. Minha vontade de seguir em frente me abandonou. E essa é uma descrição, porque se você sabe o que é uma tristeza profunda, se você sabe o que é depressão, você não precisava nem ter ouvido o que eu acabei de falar. Mas talvez, ouvindo essa maneira de colocar aqui de uma pessoa, você consiga perceber como que a depressão é uma realidade dura, pesada, e ela é um fardo injusto. Ela é um fardo, um peso injusto. E o problema é que não é só a depressão que é um fardo injusto. Aí a gente precisa colocar a depressão junto com a realidade maior que nos envolve, que é a realidade de que o mundo é injusto. O mundo é injusto. Nós estamos no planeta Terra, não é? O planeta Terra é um planeta injusto. Você não passa pela vida sem ser ferido. Você não passa pela vida sem sofrimento. Você não passa pela vida sem enfrentar dificuldades. Elas podem ser diferentes de um para outro, mas todos nós vamos passar por injustiças tremendas. Por exemplo, pais disfuncionais, que são pais que não funcionam. Quando eu falo disfuncional, é um troço que não funciona direito. Pai que não funciona como pai, mãe que não funciona como mãe. Talvez seja a sua realidade. O valentão na escola. Quem aí já passou por isso? Assistia aí, Todo Mundo Odeia o Chris, né? Fala assim, ó, minha vida sempre tinha isso na escola. Você não passa pela vida sem viver situações de oportunidades desiguais. Você não passa pela vida sem exigências injustas, muitas vezes do mundo, e que
que acaba convencendo muitas vezes a gente de que de fato nos falta alguma coisa. Aquela exigência por uma inteligência superior, aquela exigência por uma beleza que é de um certo tipo, aquela exigência de uma certa produtividade, aquela exigência de dinheiro, de ter coisas, aquela exigência de um casamento assim ou assado, com tantos anos, daquela maneira, aquela exigência de uma família perfeita, filhos perfeitos, tudo dando certo, aquela exigência e a lista não acaba, né? São pressões demais, e tempo e dinheiro de menos, tudo isso está aí. E eu quero falar assim de fardos injustos. Eu até estava dizendo, puxa, tudo isso é injusto. Na verdade, o mundo é injusto, mas você precisa entender que a injustiça não procede de Deus, e que de certa forma esses fardos que o mundo suporta e que às vezes estão aí ainda na sua vida, eles são, agora parece que eu vou entrar em contradição. Olha, escuta o que eu vou falar. Eles são fardos justos. Peraí, bagunçou tudo, pastor. O senhor falou que é fardos injustos, aí depois você falou que essa injustiça não procede de Deus, e agora você está falando que os fardos são justos. Os fardos são justos ou não são justos? Irmãos, a Bíblia diz o seguinte em Romanos 3:23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na verdade, o homem não podia esperar outra coisa. Nosso assunto central hoje é depressão. Cada semana ou cada período, às vezes a gente está tratando de um outro enfoque destrutivo para a vida das pessoas, mas a depressão ela está dentro de um conjunto de consequências do fato de o homem ter se separado de Deus desde o jardim do Éden. O que esse versículo, que a gente conhece tanto e às vezes não entende bem, está dizendo? Esse versículo que diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer dizer que falta alguma coisa. Carece falta. E esse fardo é justo, por quê? Porque ele é consequência do pecado. Nós já tratamos aqui sobre passado e as coisas que nos aconteceram, como é que a gente lida com esse passado, com os pecados que praticaram contra nós. Como é que eu lido com o pecado que praticaram contra mim? Porque o meu pecado, eu sei que eu sou culpado diretamente por ele, mas como é que eu lido? E às vezes não tem jeito de lidar, no sentido de voltar lá e resolver, e deixar de existir. Não tem como desver, né, como o pessoal fala, algumas coisas que você viu. Não tem jeito de repente você não viver aquilo que você viveu. E tudo isso tem como base o pecado. Então a depressão, ela é uma realidade, ela é um peso esmagador, é um fardo que aí eu falo assim, justo no sentido de ser, é natural que se encontre esse tipo de coisa no nosso meio, no meio do mundo. Por quê? Porque é consequência de que a glória de Deus não esteja se manifestando na vida dos homens da maneira como Deus pretendeu quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, ninguém, irmãos, a realidade, né, como eu disse, a realidade é que o mundo é injusto, esses pesos estão aí, esses fardos estão aí, e ninguém pode enfrentar e vencer completamente esse inimigo sozinho. Mas tem boa notícia. A boa notícia é que não apenas Deus é alguém a quem você pode recorrer. Olha, já seria uma notícia extraordinária se eu dissesse para você que há alguém a quem você possa recorrer numa situação como essa, e eu dissesse que esse alguém é ninguém menos do que Deus. Se eu dissesse para você, olha, você pode recorrer a Deus, porque Deus é Deus. Eu disse mais no começo do culto, não tem uma palavra maior do que essa, Deus. Ele tem todo o poder. Se eu dissesse a você que você pode recorrer a Deus, eu já estaria te dando uma notícia maravilhosa, mas a notícia é melhor do que isso ainda. A notícia é que Deus não está passivo na história do homem.
que é passivo? Parado. Passivo é aquele que só eventualmente reage se ele for provocado. Ele está lá, passivo, parado. Não, Deus não está parado na história. Deus não parou nem no momento em que Adão e Eva pecaram a primeira vez. Deus estava ativo desde aquele momento. Logo a seguir, depois do pecado, Deus já aparece na história e agindo e declarando como é que ele agir. Deus não é passivo. E ele faz um convite claro e abrangente. E aí eu vou até colocar para você aqui, olha, vamos colocar assim: será que é verdade? Ele faz um convite claro, um convite abrangente, que se for verdadeiro, eu quero que depois você pense se é verdade ou não, se você pode confiar nisso ou não. Ele está fazendo um convite. Se for verdadeiro, ele oferece a solução da qual você precisa. O convite é aquele que nós lemos no começo do culto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo disse isso. Será que ele está brincando? Por que ele falou uma coisa dessa? Por que eu acreditaria? E eu estou te incentivando a duvidar, então, a colocar à prova se essa palavra ela pode ou não ser verdadeira. É um convite assim, interessado. Ele tem um endereço certo. Ele diz com quem que ele está falando. Ele disse: todos os cansados e sobrecarregados. Estou falando com vocês, cansados e sobrecarregados. Falou comigo. O endereço é Rua André de Melo Castro, número lá da minha casa. Falou comigo, cansado e sobrecarregado. Jesus disse: vinde a mim. Ele tem uma promessa extraordinária. Gente, eu gosto de usar as palavras o melhor que eu puder. As palavras têm significados. O que é extraordinário? É aquilo que está além da ordem normal. A ordem normal no mundo é viver triste e abatido. Você resolve 50 problemas no dia e dorme com 150 não resolvidos. Se isso aí não for uma matemática para deixar você deprimido, a vida conforme o mundo é igualzinho o cachorro correndo atrás do rabo. Já viu o cachorro tentando pegar o próprio rabo? Nunca pega, e fica lá, aquela loucura. É uma vida insana. A proposta do mundo, ela é mentirosa. O mundo promete e não entrega. Ele promete felicidade e ele estraga você, destrói você de todas as formas possíveis. Ele é mentiroso. Ele serve ao pai da mentira. Mas eu preciso que você então decida se você vai confiar ou não em Jesus Cristo, que está dizendo, ele está te falando uma promessa extraordinária. Então eu estou falando de coisa sobrenatural, porque é extraordinário no mundo que nós vivemos, e ele não é diferente do mundo que Jesus Cristo viveu, não. Jesus Cristo disse: os cansados e sobrecarregados, venham a mim, que eu vou dar a vocês o que? Alívio e descanso para a alma. Isso é coisa extraordinária. Quem é que tem alívio e descanso para a alma quando a realidade é dura? O desemprego está aí. Quando não é desemprego, mas é uma frustração com a vida. Não era isso que você queria da sua vida, e agora você está aí com 50, 40, 30 anos, 60 anos, e você diz: não era essa vida que eu queria, e eu estou aqui, e eu estou me sentindo frustrado. Eu não estava frustrado, mas agora que eu fiz 50 anos, que eu fiz 40 anos, que eu fiz 60 anos, me bateu uma frustração, porque não era isso que eu queria, e eu cheguei aqui, estou frustrado, estou triste, estou deprimido. E Jesus Cristo diz assim: se você vier a mim, eu dou descanso para a sua alma, eu alivio você,
das cargas e sobrecargas. Isso aqui é fardo injusto. Sobrecarga é fardo injusto. Sobrecarga dá multa para quem tem caminhão, está com o caminhão sobrecarregado, ou seja, o caminhão pode carregar 10 toneladas. Aí, por algum motivo, o caminhoneiro coloca 11, 12, 13 toneladas naquele caminhão. Ele consegue arrancar, ele consegue sair, ele consegue fazer a viagem, dependendo da curva que ele tiver que fazer, dependendo da chuva, como tiver na estrada, dependendo de como que ele precisou acionar o freio numa situação especial, ele vai morrer, e vai ele, o caminhão e quem mais estiver na frente, vai todo mundo para a vala. Por quê? O caminhão, ele consegue, até aquela carga que foi projetada, ele consegue trazer um certo nível de segurança. Depois pode ser o melhor motorista do mundo, ele vai pisar na hora certa no freio, mas o caminhão vai descer mais um pouco e ele vai atingir aquilo que não era para atingir. Sobrecarga é gente que carrega pesos, carrega pensamentos, carrega propósitos, carrega frustrações que não deveria estar carregando, que não são conforme Deus, mas são conforme o mundo. Esse convite não é só para aqueles que estão tristes conforme o mundo, mas aqueles que estão tristes, seja por uma tristeza normal, ou seja por uma tristeza conforme Deus, porque tudo é tristeza. E tem uma palavra de Deus para aquele que está enfrentando uma tristeza normal, mas que às vezes não é fácil de resolver. Por exemplo, uma tristeza devida a um problema físico. E todo mundo quer sessão. Mas se você estiver doente, se você enfrentar uma doença e essa doença persistir por toda a sua vida, e aí? Deus falhou? Deus está dizendo para essas pessoas também que há nele esse recurso, esse alívio. Ele tira a carga excessiva do seu coração, ele traz descanso para a sua alma. E aí ele diz, ele faz uma exigência. Aí o problema é esse, que quando começam as exigências, a gente não quer. Vamos dizer o seguinte: eu gostaria de ter um corpo atlético e bem de saúde, tá assim com todo vigor e tudo, conseguindo levantar peso, tá? Eu queria estar assim a 1000 por hora. Eu queria mesmo, irmão? Se eu queria mesmo, o que essa barriguinha está fazendo aqui? Não fala que não é barriguinha não, tá? Só que por enquanto eu estou falando no diminutivo, né? É que a verdade é que tem mais de 2 anos que quando eu passo na frente da academia, assim, eu até atravesso para o outro lado da rua para não passar nem na porta. E eu falo o que eu quero, você fala que você quer a solução, mas quando Jesus diz assim, vinde a mim, você vai? Porque tem um como é que se vai a Jesus. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu já fui, eu já aceitei Jesus. Não, vinde a mim, de Jesus, ele tem várias implicações. É um processo. E aí quando Jesus convida você para o processo, você não quer o processo. Porque o que você quer? Você quer a pílula. Quando uma pessoa é diagnosticada com depressão, o que ele quer é uma pílula que resolva o problema. Mas sabe qual que é o grande problema? Essa pílula não existe. Nenhuma pílula resolve todos os seus problemas. Não existe a pílula da alegria. Sabe o que as pessoas estão fazendo para ter alegria instantânea? Elas estão usando drogas. Não tem ninguém mais alegre do que um sujeito ali na Cracolândia, não. No momento que ele fez o uso da droga. Especialmente nas primeiras vezes, porque depois vai perdendo o efeito também, ele vai se enfiando naquilo e já não consegue nem mais
o barato de antes. Mas aquela pessoa, ele está atrás de um sentimento, com uma fumada, mas quem está de fora e olha, só vê destruição e morte. Você olha e você sente dó, você olha e aquelas pessoas estão no meio do lixo, de fezes humanas, estão assim que você não consegue passar perto do fedor, às vezes que a pessoa ela está à procura de um pico de felicidade. Mas pessoas que não fazem uso de drogas ilícitas, querem fazer muitas vezes o uso de drogas lícitas, achando que a droga seja a solução de tudo. E se você perguntar para o médico, ele vai dizer: não, meu filho, isso aqui é uma ajuda para você, isso aqui não vai resolver, você precisa de outras ajudas. Nós não queremos, pastor, mas eu não estou querendo não, pílula, nada não, eu estou querendo uma oração poderosa. Você pode fazer para mim uma oração poderosa? Irmão, toda oração em nome de Jesus, ela tem em si o maior de todos os poderes, que não existe nome maior que o nome de Jesus. Agora, acontece o seguinte: você quer que Jesus faça a sua vontade, e sinceramente eu, doente, peço a Deus a cura, e as pessoas que se aproximam de mim pedindo a Deus, querendo uma oração de cura, eu vou orar pela cura. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que tem coisas que precisam curar no seu coração, que são processos. Por isso que Jesus disse que eu sou o caminho. Ele não disse apenas que ele era a porta, ele até disse que eu sou a porta também, mas ele disse assim: eu sou o caminho. O caminho indica que tem uma caminhada. Quando ele diz: vinde a mim, ele diz: aprenda de mim a mansidão. Você é um desesperado. Olha, o que acontece é o seguinte: antes de chegar à depressão, muitas vezes a pessoa passa pelo desespero. No desespero, às vezes a pessoa está fazendo e acontecendo, e correndo e agindo, e trabalhando e tentando e fazendo. Chega um momento que as energias acabam, a força acaba, a saúde acaba, o dinheiro acaba, e a pessoa se vê dentro do buraco. Ela tentava sair, pelo menos enquanto ela estava tentando, ela estava imaginando que ela ia sair para o lado de fora daquele lugar. Mas é quando ela perde todas as forças, ela só vê a escuridão. E se você está se debatendo com a vida e lutando de todas as formas, tentando resolver sua vida, correndo daqui e dali, trabalhando de noite, faz, acontece, só desaparece, nada, não chega lá. Você às vezes está ainda novo, talvez você ainda tenha energia, mas eu quero dizer para você que essa energia vai acabar. Pastor, você está sendo profeta da desgraça? Não, irmão, estou falando, todo mundo fica velho, ninguém morre de saúde, todo mundo morre de doença. Todo mundo tem que diminuir uma certa hora. Eu não vou passar a vida inteira pregando nesse púlpito aqui não. Vai ter uma hora que eu vou no máximo conseguir chegar aqui, sentar e ouvir alguém. Eu preciso ter em Deus os recursos espirituais para que nos momentos de dificuldade da minha vida eu não entre em desespero. Aí eu estou dizendo que as pessoas não querem aprender a ser mansos como Jesus. Jesus não perdia as estribeiras, ele não perdia o controle. Sabe por quê? Porque ele já sabia o final da história. Ele já sabia o final da história. Você sabe o final da história? Você sabe o final da história. Você sabe o final da história. Você nunca leu o final da história? No final da história nós vencemos, irmãos. Nós vencemos por meio do Cordeiro. Eu já sei o final. Não pode dar errado. E eu preciso aprender a mansidão. Quando eu, por natureza, não sou manso, eu sou um bicho, irmão. O ser humano sem Deus, ele é uma fera, é uma coisa estranha. Às vezes não faz o mal por falta de oportunidade. Às vezes não faz o mal porque a lei proíbe, não faz o mal porque vai para a cadeia. Se não fazia. A gente precisa aprender. Ele diz: vem aqui para o processo, aprenda humildade comigo.
Eu sou humilde de coração. Você sabe quando é que você é humilde de coração? Quando você tem segurança em Deus. Eu não preciso entrar em conflito com quem está me atacando. Irmãos, a Bíblia fala de Moisés, diz a Bíblia que não havia homem mais manso do que Moisés, e se juntou lá um grupo contra ele, gente importante no meio do povo de Deus, além daquelas pessoas muito importantes, de renome, mais 250 príncipes de Israel, todo mundo revoltado contra Moisés, dizendo para ele que ele estava tomando um lugar que não era dele. E diziam para ele assim: mas por que só você que tem que ser líder aqui? Por que só você que tem que ser? Todo mundo aqui é líder, todo mundo aqui é de Deus. Ele falou o seguinte: olha, vocês estão trocando, assim, invertendo as coisas, mas vamos fazer o seguinte: vamos para a presença do Senhor, pega o incensário de vocês não são sacerdotes também? Não são? Todo mundo aqui é de Deus. Vocês acabam de falar, não é? Então vamos para a presença do Senhor. Se o Senhor abençoar vocês e ficar tudo bem, amém. Quem sou eu para pedir vocês? Agora, se acontecer uma situação inaudita e que a terra abrir, engolir vocês, é com Deus, mas eu não vou. Gente, Moisés podia ter, ele tinha influência, ele tinha autoridade. Se ele falasse assim: quem é por mim aqui, me ajuda contra esses, se levantava um grupo para defender Moisés, e aí ia ter morte no meio do povo de Deus, através de um matando o outro. Mas irmãos, Deus disse assim: minha é a vingança, eu retribuirei. A gente aprende humildade, mansidão, quando a gente entende que o Senhor Deus controla o mundo, controla todas as coisas, todas as circunstâncias, não tem nada acontecendo fora do que Deus tem domínio. Aprenda de mim a assumir os fardos justos. É interessante, a gente não quer, a gente quer o negócio rápido, mas nós temos tarefa a cumprir, porque ele não falou assim: olha, eu vou tirar todos os fardos e todas as cargas de você. Não, ele falou: eu vou tirar a sobrecarga. Mas nós temos tarefa, nós temos missão, nós temos responsabilidade. Tem coisas que você vai fazer, você só não vai fazer no desespero. O jugo é suave. O que é o jugo? O jugo colocava aqui, ó, no boi, aqui, e ó, um em Jesus, outro em você. Um em Jesus, outro em mim. É suave, é tranquilo andar com Jesus. O fardo é leve, ele não vai matar você, mas ele está te dando responsabilidade. O que não veio sobre vós tentação que não seja de natureza humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. É o que a palavra do Senhor fala. Então é suave, não é além das suas forças. Nós precisamos aprender isso, mas esse processo são os bois, né, irmão? Que a gente fica falando aqui. O Carlinhos acho que vai registrar, né? Vai registrar a marca registrada. Mas pegou mesmo, né? Nós temos que falar dos bois aqui. É Bíblia, é oração, é igreja, é suplição. Aí começam os problemas na sua vida, você começa a matar o boi. Corta o B, corta o S, corta o I, e fala: não, está tudo bem. Não está. O processo de Deus envolve a igreja. O processo de Deus envolve tudo que Deus oferece a você para o seu bem, a fim de que toda a escritura é inspirada por Deus, a fim de que o homem de Deus, você, seja o que? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente não quer isso, esse é o problema. Nós não queremos a caminhada com Jesus, a gente quer o céu aqui e agora. Veja o que os apóstolos, irmãos, olha, eu estou falando nós, eu estou falando vocês, eu estou falando de uma velha natureza que continua brigando aqui. Se a gente não conseguir compreender essa velha natureza, nós vamos ficar apanhando, nós vamos ficar sofrendo sem necessidade. Nós vamos ficar carregando fardos injustos, nós vamos ficar carregando o que o mundo diz que é a sua obrigação, quando Deus não está exigindo essas coisas de você. É o mundo que
você acreditou e agora você está sofrendo porque o mundo falou. O mundo falou às vezes até através de irmãos aí da sua própria igreja, que são pessoas que eventualmente, em determinada área da sua vida, ele ainda está andando conforme o mundo, e ele manda um em você, fala uma coisa com você, bate lá no fundo do coração e você fica com esse troço. Por que eu falo que a gente é complicado? A gente não quer a caminhada com Jesus, a gente quer o céu aqui e agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7. Aliás, antes, verso 6, eles perguntaram para Jesus: Senhor, é este o tempo? É agora? Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. Pega aí na sua Bíblia, Atos, capítulo 1. Verso 6. Aqui, ó, o título aqui está a ascensão de Jesus, não é? Capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus, perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Veja, irmãos, pensa comigo, eu faria essa pergunta também, você não faria não? Senhor, é agora que o reino se estabelece para sempre, é agora que nós seremos transformados, é agora que as lágrimas vão ser enxugadas dos nossos olhos, é agora, Senhor, que o Senhor vai reinar pessoalmente sobre o teu povo, é agora. Chegou a hora, então, por quê? Porque agora a gente entendeu aquela parte que o Senhor explicou a vida inteira para a gente não entendia. Agora a gente entendeu que o Senhor morreu pelos nossos pecados, e que agora nós temos o perdão, e agora nós vamos viver a eternidade com Deus, na tua presença. Nós entendemos que tu és o Messias, o Cristo, nós entendemos que tu és Deus, nós sabemos que agora o Senhor reina, e então é agora. É você, irmão, com a angústia do seu problema, chegando para Deus dizendo: Senhor, é agora que vai acontecer, o Senhor vai fazer o milagre, é agora, mas vai ser assim, vai ser, como é que é? É um estalo de dedo, o Senhor vai balançar a cabeça, o Senhor vai fazer um milagre, de que maneira dessa vez? E Jesus diz para eles assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmão, o convite de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é um convite para você parar de tentar ser Deus, parar de tentar controlar aquilo que você não controla, controlar todas as coisas. Se você está sofrendo por causa das circunstâncias e não para de sofrer por causa das circunstâncias, você ainda não entendeu o amor de Deus. Precisa entender o amor de Deus, precisa entender o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus, ele termina com a restauração de todas as coisas, mas enquanto esse tempo não vem, Jesus disse assim: não vos compete saber tempos ou épocas a respeito desse final, em que nossos corpos serão transformados, irmãos. Se temos enfermidades hoje, não teremos mais. Se temos hoje, seja de qualquer ordem, e aí entra a depressão também. Se você está passando isso por uma questão física, ou seja, como for, a promessa final é de restauração total e completa, é novo céu e nova terra. Acontece que entre uma coisa e outra opera o poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. É um poder para testemunhar? É, mas não é apenas um testemunhar de verbalização, de fala, de conversa, de pregação. É um testemunho de uma vida que se está vivendo na presença de Deus, uma vida
transformada de fé em fé, de glória em glória, dia a dia, sendo tratado, transformado por Deus. Como é que você pode aprender mansidão e humildade se você não tiver adversidades na vida? As adversidades, as tristezas, as lutas, elas têm propósito, irmão. As provações têm propósito, e elas estão sendo usadas como instrumento de Deus para aperfeiçoar você. E Deus, como eu disse, Ele é ativo. Jesus é ativo nessa história. Ele está usando isso para transformar você. Então pare de tentar fazer o que não é para você. Pare de tentar sonhar ou imaginar uma vida que o mundo é que diz que você devia viver. Seja grato, agradeça a Deus porque Ele está na sua vida. Aquilo que Ele fez por você é maior do que tudo. Se você perdesse tudo hoje na sua vida, você fosse um outro caso de Jó, de perder os bens, perder os filhos, perder a saúde, você ainda diria como eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. A promessa que eu tenho de Deus, ela não pode falhar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Eu disse para você, então me diga se você crê ou não nessa palavra de Jesus, porque Ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Ele provou o seu amor por nós quando Ele foi para a cruz. Você tem que achar que Jesus Cristo não era Deus, ou você tem que achar que Ele era um mentiroso, era um doido, ou então você tem que acreditar que Ele era de fato aquilo que Ele dizia que era, e Ele é Deus, e Ele tem poder para cumprir as promessas que Ele faz. E se Ele diz que tem refúgio para você, que tem restauração para você, que tem descanso para você, que tem alívio para você, é porque tem. Agora, a gente não quer fazer o tratamento que o médico manda fazer, a gente não quer nem ir no médico para saber se tem problema de saúde, a gente tem preguiça, a gente reclama de tudo, a gente não quer se mover, irmão. Isso aí é pecado, aí está o pecado. A gente não quer o caminho, a gente quer a chegada, a gente quer, se a gente estivesse no lugar de Deus, né, a gente faria melhor que Ele. Esse pensamento tem que sair da sua cabeça. Você tem que prestar atenção que quando você está sendo ingrato, quando você está revoltado, você está tentando ser Deus. E para ficar bem claro para você, se você é um crente em Cristo Jesus, esse fardo, essa sobrecarga é injusta. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As cargas que às vezes, as sobrecargas aí, às vezes daquela tristeza segundo Deus, que trouxe ao seu coração um sentimento de culpa, sim, pelo pecado que você cometeu, pelo pecado que você cometeu, pelo que você fez, o pecado que você cometeu, pelo que você deixou de fazer, que devia ter feito, seja lá o que for, toda essa carga, ela é depositada em Cristo Jesus. Então você é perdoado. Se você fica carregando culpas no seu coração, e essa culpa está te puxando para baixo, está te fazendo ficar deprimido, e é uma âncora que te mantém num lugar e não deixa de sua vida prosseguir, você precisa crer nas palavras de Jesus e confiar que Ele perdoa pecados e que Ele pagou os seus pecados, e essas culpas têm que sair daí, e não é por uma oração em nome de Jesus, não, é pela fé no nome de Jesus. Você depositando a sua fé no nome de Jesus, não é porque eu impostei a voz aqui e falei em nome de Jesus que vai sair, não, vai sair porque você crê. E Jesus Cristo disse: se creres verás a glória de Deus. E quem falou foi Ele, não fui eu, e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Se eu falar para você, pode ser que eu não venha cumprir. As meninas sabem como é difícil arrancar uma promessa de mim em casa. Nossa, difícil demais, qualquer coisa, irmão. Mas sexta-feira a gente pode comer uma pizza. Hoje é quinta-feira, mas já é amanhã. Eu falo, não sei, até amanhã, quanta coisa pode acontecer. Quem sabe, se der tudo, né? Você pode arrancar de mim assim, se eu puder, a minha vontade é que a gente comesse a pizza, mas eu não sou Deus. Tem muito pouca coisa que eu posso prometer, muito pouco. Eu nem sei se aquelas que eu acho que eu estou podendo prometer, se eu pensar mais um pouquinho, não posso também não. Agora, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel.
Porém, não é só, a gente lembra o vinde a mim, assim como Jesus está chamando, mas não entende que o vinde a mim implica em pôr o pé no caminho, fazer aquilo que Ele está te chamando para fazer. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui, esse convite de Jesus, é um convite para você parar com essa bobagem de tentar ser Deus, colocar o seu passado no devido lugar. Você talvez está deprimido, triste, por quê? Porque a vida foi má com você. Lembra? É pais disfuncionais, é uma vida miserável, passou muita necessidade, sofreu abuso, tem tantas dores, irmãos, no meio do povo de Deus, porque todo mundo aqui é gente, todo mundo aqui passou ou passa por sofrimento, e a gente sente que às vezes que o sofrimento da gente é maior do que de todo mundo. Ninguém sabe a tristeza do meu coração. Olha, realmente não dá para saber qual é a tristeza do seu coração, mas todos nós podemos saber que há muitas lutas e dores. Todos nós temos problemas na família, todos nós temos problemas pessoais, todos nós temos conflitos pessoais. Para viver em santidade, para viver no Evangelho, não é fácil, todos nós temos lutas. Acontece que a promessa dele é maior do que tudo isso. Então assume pela fé a promessa de Cristo. É por isso que nós estamos falando que a cura é por meio da fé. Enquanto você não crê, veja que a depressão, ela é uma fé, é uma certeza que vai dar errado. O medo é uma expectativa de que pode dar errado. Já é pecado, porque já contraria a fé. A depressão é uma certeza, porque já vira a própria atitude da vida da pessoa. Fala, não quero mais sair do lugar, porque nada adianta. Não adianta fazer nada, porque não vai resultar. Agora, quando você é visitado por Deus, o Espírito Santo visita você, a palavra de Deus visita o seu coração, Ele traz à memória aquilo que pode dar esperança, Ele opera na sua vida, Ele traz um renovo para o seu coração. Você começa a olhar para fora daquele buraco, e você começa a ver a luz de Deus, e ele fala assim, eu sei que é nessa direção, Ele está me chamando, Ele está dizendo, vinde a mim, e eu estou indo, eu vou. E irmão, o Senhor Deus diz assim, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. A Priscila, às vezes ela brinca comigo assim, né? Às vezes ela quer que eu vou buscar uma coisa, aí ela fala assim, vai que a sua perna é mais comprida. Eu não quero ir também não, você não quer, eu também não quero ir não. Não, mas vai que a sua perna é mais comprida, com menos passos você chega lá. Irmãos, a perna de Deus é mais comprida. A perna de Deus é mais comprida. Chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Não é na mesma proporção, não. Deus não está medindo que você deu um passinho assim, e Ele fala, deixa eu ver quantos centímetros esse passo, vou dar também. Os passos de Deus, você vai ver na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz. Você vai ver Deus lá no jardim do Éden, o povo pecou lá, Ele já estava lá. Deus está sempre adiantado. Tenha expectativa em Deus, por mais que você seja fraco, esteja enfraquecido, não está conseguindo, mas saiba que Deus é maior do que qualquer coisa que você esteja sentindo, qualquer coisa que você esteja vivendo. Não é uma questão só de sentido, porque às vezes você está passando por uma grande tristeza, por uma situação real e tremendamente dura e triste que você está passando. Ainda assim, eu digo que Deus é maior do que essa realidade, porque nós não vamos, a Bíblia diz que aquilo que nos aguarda não é de se comparar, não dá, o sofrimento presente não dá para comparar, não serve, não dá para fazer uma comparação com aquilo que nos aguarda. Então, irmão, assuma pela fé essa promessa de Cristo e entra nesse caminho, que é o caminho da restauração, que a gente fala até os passos para você. Primeiro passo, reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas, que a minha vida está fora de controle. Alguém que se aproxima de Deus tem que falar isso, falar, Senhor, é uma entrega, tem que ser, Senhor, eu estou indo muito bem na minha vida, mas estou precisando de uma ajudinha aqui, só uns detalhes. Não existe isso. Ou você reconhece que a sua vida está fora de controle, você não consegue resolver a sua vida e vai e se entrega totalmente a Deus, ou então não tem conversa. E você faz isso por causa da esperança, que é o segundo passo, que é sinceramente creio que Deus existe,
que eu sou importante para Ele e que Ele tem o poder para me ajudar a me recuperar. Como é que você sabe que você é importante para Deus? De onde você tirou que você é importante? Você é importante porque Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não tem que fazer um milagrezinho pequeno na sua vida para te provar que Ele é Deus, não. O grande milagre foi Deus se fazer homem e morrer por nós. Então você pode ir a Ele com esperança, porque Ele considerou você importante o suficiente para que Ele morresse por você e salvasse a sua vida. O terceiro passo é o do compromisso. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. É uma entrega total, como eu já tinha falado. Aí passa ao processo de limpeza, que é abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Submissão, peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Quantos querem mudar de vida? Eu quero me sentir bem. Não estou falando de se sentir bem, não. Estou falando de mudar de vida. E aí Deus vai mudar algumas coisas na sua vida que a princípio é igual fazer fisioterapia, sei lá. Eu quebrei a clavícula uma vez. Aí naquela época eles colocavam o gesso apertado assim, eles engessavam meu braço assim. Fiquei 30 dias com o braço engessado assim. Quando tirou, eu não conseguia fazer isso, ficava assim, e doía. Eu tinha duas opções: ou eu ficava o resto da vida com a mão encolhida, ou eu fazia o exercício, forçava. Você precisa fazer os exercícios espirituais, você tem que ir, não tem outro caminho. Ninguém vai fazer no seu lugar, ninguém fala: dá para eu contratar uma pessoa para mexer o braço, sentir as dores no meu lugar? Não dá. Perdão, examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas e a outros. Como assim que é importante o perdão para se livrar da depressão? Porque às vezes você está triste, amargurado, o que volta na sua vida é o que fizeram contra você. E o que fizeram contra você foi pecado e bravo mesmo. Traição pesada, abuso, coisas horríveis. Aí você fala assim, eu falo assim: você tem que perdoar, Jesus Cristo manda perdoar. Você fala: pastor, eu não consigo esquecer. Eu falo assim: não, você entendeu errado. A Bíblia não está falando para você que você tem que ter amnésia. A Bíblia diz que você deve conhecer o que é o perdão de Deus. Se nós somos perdoados por Deus, nós também oferecemos perdão. E esse perdão é libertador, porque você precisa, mais do que nunca, parar de viver debaixo do controle do passado, do seu passado, seja dos pecados que você cometeu, você já sabe do perdão de Deus, e sejam os pecados que cometeram contra você. Tem gente que não consegue se relacionar, não tem esperança, não se relaciona, por exemplo: nunca vou casar. Por quê? Porque meu pai não prestava, que ele fazia com minha mãe. Eu nunca que eu vou ter um homem na minha vida. Uai, sua vida está sendo controlada pelos pecados do seu pai. Além disso, ele controla a sua vida. Além de ter feito o que ele fez, pecado, ele ainda controla a sua vida, e vai controlar a sua vida, e você não pode ser feliz, porque você está com alguém chamaria de trauma, seja lá o que for, você está com essa coisa na sua cabeça aí. Você está entendendo porque o perdão, ele é necessário para você? Quando Deus diz assim: se você não perdoar, você não vai para o céu. Você fala: não, Jesus apelou. Apelei. Por quê? Porque a mágoa, a amargura é destrutiva, e ela vira tantas coisas. Uma das coisas que ela vira é depressão. Manutenção: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida. Irmão, é o caminho. Você começa a aprender de Deus, irmão. Quanto mais, olha, quando a gente começa a ler a Bíblia, você que tem pouco tempo que lê a Bíblia, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não entende muita coisa, não. É um livro milenar, né? Tem milhares de anos que ele foi escrito. É uma linguagem difícil, não é uma linguagem que a gente está acostumado a falar. Você começa com dificuldade, você não pode abrir a Bíblia uma vez assim,
falar assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Nossa, que palavras difíceis. Deus assiste na congregação divina. O que será? Congregação? Será que é uma igreja pequena? Deus assiste, ele estava lá. É tipo assim, ficar olhando para uma televisão. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não entende muito, mas persevera na leitura, Deus começa a esclarecer. Chega um tempo, irmão, que é difícil ler a Bíblia sem as lágrimas vindo nos olhos da gente. Quando a gente lê as promessas de Deus, a gente lê o que Deus fez, como Ele agiu no meio do seu povo, como Ele age hoje. Você começa a viver isso numa maior profundidade, mas é um caminho. Começa pequeno para ficar grande, começa difícil para depois ficar fácil. Testemunho, entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Testemunho. Eu quero terminar aqui com o seguinte: a gente quer aqui agora, irmão, se existisse essa oração do fim da depressão, eu não tinha passado esse tempo todo aqui pregando a palavra para você, eu só ia fazer a oração do fim da depressão e falar assim: eu tenho uma autoridade no nome de Jesus aqui agora, que vou acabar com toda a depressão. Ué, pastor, você tem... Irmãos, Deus pode fazer um milagre. Eu creio sim que Deus faz milagres, inclusive esse. Eu só estou dizendo que Deus não age somente assim, e pelo contrário, a forma como Deus mais age é através do processo. Desde a criação do mundo, Deus não criou o mundo em 1 minuto, nem em um dia só. Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Deus é um Deus de processo. Você quer ver a flor? Quer. Todo mundo quer ver os ipês todos lindos, não quer? Mas o ipê só é lindo porque ele não está aí todo dia, porque ele dura pouco, ele vem, aparece, fala: que espetáculo. Aí começa a cair as flores, você fala: só no ano que vem. Tudo é um processo, a natureza, a forma como Deus faz as coisas mostra. Deus quer estar ao seu lado, Deus quer a companhia. Jesus levou anos para ensinar aqueles discípulos. Ele podia ter uma palavra e eles já sabiam tudo. Se Jesus fosse apressado, ele falasse: não vou passar 3 anos ensinando eles, não. Em nome de mim mesmo, né? Todo mundo aqui já vai saber tudo agora. Pronto, eles sabiam tudo. Matrix, né? Quem assistiu Matrix? Agora eu já sei pilotar avião. Agora eu já sei lutar com Kung Fu. Agora eu já sei todo o Evangelho. Jesus não é Matrix. Ele é do processo, é o aprendizado. Aprendei de mim. Então, irmão, agora, mesmo a gente querendo a coisa rápida, olha que maravilha, que é a continuação lá do texto de Atos capítulo 1. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Essa é a promessa final e definitiva, um convite para a eternidade sem dor, aquele convite do nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que está lá em 1 Coríntios 2, a partir do verso 9, mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, nós não vimos nem ouvimos, mas o Espírito Santo já nos revela, para que a gente comece já a ter um antegozo, uma prévia, a gente já começa a experimentar agora essa vida plena e abundante, mesmo que tenha as perseguições, mesmo que tenha as lutas, a gente já começa a conseguir encarar os problemas. O problema está aí, mas você chega na presença de Deus e você sabe: o meu Redentor vive, Deus está comigo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E você está ouvindo ele dizer aqui: Pai, e saber que eu sou Deus, e você está dizendo: isso mesmo, tu és, ó Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Por isso, irmão, a fé, ela é transformadora na vida de alguém, em qualquer circunstância, qualquer nível de tristeza, inclusive a depressão, que já é algo mais profundo, mas não há nenhum buraco tão profundo, nenhuma caverna tão funda onde Deus não seja capaz de entrar
e lançar luz e levantar pessoas. Então, essa é a segunda conversa que eu estou tendo com vocês aqui sobre esse assunto. Na próxima semana eu quero ser mais prático ainda, porque nós vamos falar sobre estratégias para lutar. Queremos falar assim: como é que você vai na prática? Então, e aí, pastor? Eu quero esse caminho, eu quero isso, mas como é que é isso na prática? Como é que eu vou fazer? A dica vai ficar mais clara ainda para você na semana que vem. Como é que você encara esse caminho? Como é que você preserva o seu coração para você não entrar, não enveredar por essas dificuldades, essas tristezas? Porque hoje você pode estar bem, amanhã acontece um problema na sua vida e às vezes você desce ladeira abaixo. Não vai descer em nome de Jesus. Você vai aprender com o Senhor Jesus estratégias para você vencer, para você lutar e ser vencedor, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Você pode ficar em pé? E aí é o seguinte: sim, o poder do Espírito Santo, recebereis poder. Creia. Você está com o coração angustiado, mas você crê em Jesus Cristo, nas promessas de Jesus? Fala com Ele agora, fala: Jesus Cristo, eu creio no que o Senhor falou, independente do que eu estou sentindo no meu coração. Eu creio no poder do Espírito Santo, e o Senhor vai me dar poder. Eu sei que eu tenho o poder do Senhor para vencer essas adversidades, vencer essa tristeza. Eu não vou dar ouvidos ao mundo, eu vou dar ouvidos ao Senhor. Conversa com Deus agora e creia no poder do Espírito Santo para santificar e abençoar a sua vida. Senhor Deus, nós cremos sim em todas as palavras do Senhor, em toda a Escritura, de cada palavra que está aqui, Senhor Deus, nós cremos nelas. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós cremos que há momentos em que o Senhor faz o milagre de uma vez só. E se o Senhor quiser nessa noite fazer um milagre na vida de alguém aqui de uma vez só, Senhor Deus, nós pedimos porque nós cremos. O Senhor pode curar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode dar vida onde só havia morte. O Senhor é o Deus da ressurreição. Que o Senhor ressuscite os mortos, ó Deus, levante o caído, Senhor Deus. Mas se nós fomos hoje chamados, e cremos que fomos chamados agora, para caminhar, ó Deus, em direção a esse chamado que o Senhor faz: vinde a mim, cansados e sobrecarregados. Nós pedimos ao Senhor o fortalecimento espiritual para continuar no caminho, Senhor, na direção do Senhor, para que toda carga que não devia estar aqui, Senhor Deus, toda acusação do maligno, ó Deus, toda mentira do mundo, toda zombaria do mundo, Senhor Deus, toda palavra, Senhor Deus, que foi mal falada contra nós, ó Deus, palavras ditas às vezes há muito tempo atrás, na infância, na adolescência, na juventude, que, ó Deus, atingiu o nosso coração, nos entristeceu, ó Deus, nos fez nos ver assim como se fôssemos derrotados por não ter, ou não saber fazer, ou não conseguir determinadas coisas. Em nome de Jesus, nós rejeitamos as mentiras agora, rejeitamos essas mentiras, rejeitamos toda a palavra maligna, rejeitamos em nome de Jesus. Nós, ó Deus, agora no poder do nome de Jesus Cristo, nós oferecemos perdão àqueles que nos feriram no passado, Senhor. Feriram sim, pecaram contra nós, mas, Senhor Deus, nós não vamos ficar presos a isso. Nós, ó Deus, abençoamos essas pessoas, não amaldiçoamos, abençoamos aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos perseguiram, aqueles, ó Deus, que nos ofenderam, aqueles, ó Deus, que nos exploraram, aqueles que abusaram de nós, aqueles que faltaram quando era eles que deviam suprir a nossa necessidade, eles não estavam lá, aqueles que foram egoístas contra nós, ó Deus, aqueles, ó Deus, que nos prejudicaram intencionalmente, ó Deus, nós os liberamos agora em nome de Jesus. Esse passado não vai mandar na nossa vida mais, não seremos prisioneiros do passado, ó Deus. Agora no nome de Jesus nós perdoamos e rejeitamos todo o peso que venha dessa área. Nós, ó Deus, confessamos os nossos pecados ao Senhor, Pai, coisas terríveis que nós também podemos ter feito no passado, que desagradaram profundamente ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, com a confiança na palavra do Senhor, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pedimos perdão, Senhor, pedimos graça e misericórdia, no nome de Jesus.
Jesus. Deus, abençoa o teu povo agora, que a graça do Senhor Jesus permaneça sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, ó Deus, seja uma lembrança firme na nossa mente, e nós possamos perceber como Ele é ativo em nós, que a comunhão do Espírito do Senhor seja com o seu povo agora e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe no nome de Jesus, essa palavra frutifique no seu coração e te fortaleça para a glória de Deus.